Então não é interessante para um país, né, para um Estado, pessoas que questionem. E hoje a gente gostaria de falar de um estudo, né, elaborado por um psicólogo americano, Abraham Maslow, sobre a pirâmide das necessidades humanas. É interessante a gente fazer um diagnóstico e ver aonde nós estamos, em que degrau nós estamos. Mas é assim, ó, nós temos aqui uma linha. Nessa linha, acima dessa linha, são os protagonistas. E nessa linha de baixo são os coadjuvantes, certo? Coadjuvantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pessoal que está na parte de cima da linha são os que ditam as normas, né? Vamos dizer assim, que são as elites, né, constituídas. E os que estão abaixo da linha são os coadjuvantes, ou seja, são as vítimas da situação e testemunhas dos fatos e acontecimentos. Onde você quer estar? Em cima, como protagonista, ou seja, você vai ser o criador da sua realidade, você vai ser o protagonista, né, da tua existência, ou você vai ficar aqui na parte de baixo, né, sendo vítima e testemunha dos fatos e acontecimentos. Uma oração. Sabe qual o percentual que está nessa linha de cima? Olha, 3%, certo? 3%. E sabe quantos que estão aqui embaixo? Eu vou colocar para o lado de cá. 97%. Então hoje esse vídeo é para ajudar você a sair dessa situação de vítima, testemunha dos fatos e acontecimentos, e você vai criar a sua história, você vai participar da criação de uma sociedade melhor. E depois nós vamos ver como que essa sociedade ela se estabelece, ela se coloca no grau de hierarquia das necessidades humanas. Então vejam que o nosso trabalho, né, de cada um de nós é sair dessa situação aqui e vir aqui para cima. Correto? Então essa aqui é a hierarquia das necessidades humanas. Então primeiro, vou dizer, o indivíduo nasce, então a primeira coisa que ele tem que suprir são as suas necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, o indivíduo, eu vou resumir bem porque a tabela ela é bem complexa, certo? Então isso aqui é só um resumo muito bem simplório para a gente entender e para a gente diagnosticar onde nós estamos nesses degraus aqui. Então o sujeito nasce e ele resolve o seu problema da fome, né? É claro que a gente já nasce, né? Já nasce chorando e já nasce mamando, né? Tem que satisfazer a nossa fome, e é a sobrevivência do indivíduo. Aí depois que o indivíduo resolveu, né, esse degrau da pirâmide, ele vem para o segundo degrau, que é o sexo, no caso a sobrevivência da espécie. Resolvido esse problema da sobrevivência da espécie, depois ele vem para o sexo, para que nasçam mais indivíduos, né, a sobrevivência da espécie. Aí depois que resolveu esse problema aqui, ele sai desse degrau e vem aqui para o poder, né, que é a auto-organização. Mas é aí que mora o perigo, certo? É aí que mora o perigo, porque muitos chegam nesse poder e não saem mais, certo? Então você imagine
todas as nossas instituições, olhar aí para a nossa política. Então a pessoa, político não é profissão, para que política fosse profissão teria que ter, seriam necessários cursos, né, de aprofundamento de todas as dimensões para que a pessoa, na direção de um estado, né, na direção de um país, na direção de uma cidade, ela pudesse entender um pouquinho dessas necessidades humanas, né, para poder... Mas, enfim, o que nós estamos vendo aí? As pessoas chegam no poder e dali não querem sair mais, né? Mas, às vezes, a gente fica olhando só o lado da política, mas imagine as pessoas às vezes numa empresa, chega a determinado ponto, né, ela fica ali, dali ela não sai, e ela até oprime, né, os que estão abaixo dela. Mesmo na igreja, as pessoas assumem poder na igreja e não sai mais, né? Fica ali, né? Eternamente, né? Como se não tivesse gente para assumir. Agora, as pessoas que evoluem, elas vão subindo os degraus. Quer dizer, saiu daqui da fome, veio para o sexo, resolveu o problema do sexo, vai para o poder, né? No poder, ela vai partir para um outro degrau que se chama autoconhecimento, certo? Então, esse autoconhecimento, ele é interessante para todos nós. E o que seria esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento é quando nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa caixinha de crenças, ideias pré-concebidas. Nós partimos para buscar outras informações. A gente já começa a confrontar as ideias, a gente já começa a criticar, né? A gente tem um senso crítico da coisa, a gente não engole qualquer informação, e com isso nós despertamos, e você começa a estudar, e não importa o que você seja, né? Não importa, você pode ser um pedreiro, né? um lixeiro, você pode ser um médico, um psicólogo, não importa. Você tem que partir para o autoconhecimento, porque se você não parte para o autoconhecimento, você está ferrado. Você está ferrado. E hoje a internet, nós temos uma facilidade incrível através da internet de buscar conhecimento, através de livros, de leitura. E se a gente não busca conhecimento, nós vamos engolir o que esse pessoal que está no poder vai falar para a gente, certo? E eles vão fazer a gente ficar nesses degraus aqui de baixo. Você não sai daqui. Aí você vive, né, mesmo tendo assim um certo nível de conhecimento, né, pouquinho, você vive ali na comida e no sexo, na comida e no sexo, na comida e no sexo. Você já viu uma rodinha de amigos onde só fala em comida e sexo? Meu Deus, é comida, sexo, só isso. Então essas pessoas, como é que elas vão questionar aqueles que estão no poder, né? Questiona sim quem está no poder, quem vai para o autoconhecimento, porque aí você se conhece. Imagina esse pessoal que está lá no poder, eles chegam no poder, mas eles estão com a cabeça aqui nesses outros dois degraus, porque se tivesse uma cabeça bem feita, o que acontecia? Eles passariam para o autoconhecimento. E depois, quando você tem o autoconhecimento, que é conhecer você, né? Conhecendo você, você vai conhecer toda a realidade exterior, aí você parte para, olha que interessante, espiritualidade. E depois que você chegou aqui no topo da pirâmide, aí você não vai precisar, você já resolveu o problema da fome, você já resolveu o problema do sexo, você já não vai oprimir com o poder que você tem, porque você já atingiu o autoconhecimento, você já atingiu a espiritualidade. Do contrário, você vai chegar aqui, certo? E vai oprimir os que estão ali embaixo. Por isso que hoje, olha aqui, aí eu vou voltar lá nas vítimas, né, e testemunhas dos acontecimentos, dos fatos e acontecimentos. Acontece aqui, ó. Aqui nós vamos ter quem? Os 97%. Tem 97% aqui. Agora eu te pergunto, será que você está aqui? Né, se tiver, é hora de sair o quanto antes, senão você está ferrado. Não importa quem você seja. Porque aí você vai questionar o poder e você vai também, amanhã ou depois, tendo um autoconhecimento,
você vai assumir um poder e você vai ser um pouquinho melhor do que esse povo que está lá, né? Poder político, poder religioso, poder financeiro, poder econômico, enfim, tudo, né? Todos os poderes. Chegou aqui, não sai mais, né? E em relação ao sexo, né? Uns mandam fazer sexo, né? Outros falam que é pecado, enfim, e você fica nessa encruzilhada. Quer fazer, porque quando fala não faça, vixe, aí que você, né, aguça, né? Essa aqui é uma palavra interessante para né, você vai querer que seu filho não faça nada, não faça alguma coisa, não faça uma arte, fala para ele não fazer, não faça aí que vai fazer, né? Aliás, tem alguns vídeos na internet que aparecem lá no YouTube. Não assista esse vídeo. Olha só que interessante, ó, mexendo com a nossa cachola. Mas, enfim, se você está aqui, você faz parte dos 97%. Agora, se você hoje assume convicção, né, a vontade de sair daqui e vir aqui para cima, então você vai fazer parte dos 3%, né? Tá aqui. Aqui nós vamos dizer que tem 2%, certo? E aqui nós vamos dizer que tem 1%, certo? Buscando o autoconhecimento e a espiritualidade. Mas o que é interessante para nós, e a mensagem desse vídeo é: busque o autoconhecimento. Não fique só naquilo que você aprendeu até hoje. Aquilo que teu pai ensinou, aquilo que a igreja ensinou, aquilo que fica na televisão. Busque o autoconhecimento, né? Saia dessa zona, né? Vamos dizer assim, a zona de conforto. E é fácil, né, do poder. Imagine esses países em que a maioria da população ela está nesse estágio de fome, né? Enquanto que os que estão no poder, que é a minoria, como é que eles ajudam esse pessoal aqui de baixo? Dando comida, dando dinheiro. Então é fácil, dá o dinheiro. Quem vai esquentar a cabeça se está com fome? Ah, mas eu estou com fome, mas o governo me ajuda, então eu vou apoiar esse governo. Então você nunca vai sair dessa situação aqui, certo? E essa engenharia, ela faz com que a classe média ela fique estagnada aqui no poder, né? Porque faz apelo ao sexo, né? Vai fazer propaganda de cigarro, põe lá uma mulher apelando para o sexo, vai fazer propaganda de carro, põe lá uma mulher, enfim, é a engenharia, né, social que faz com que quem está aqui nos 97% não esquenta muito a cabeça com quem está aqui no poder, não, né? E aí se esbaldam, né? Mas aí tem os iluminados que pulam para o autoconhecimento. Então esses que pulam para o autoconhecimento, eles vão começar a questionar. Então não é interessante para um país, né, para um estado, pessoas que questionem.